Olá, eu sou o Rodrigo França, este é o Senna TV e hoje vamos cumprir uma promessa para vocês, fãs de Ayrton Senna. Alan, obrigado mais uma vez. Obrigadão. Ó, as histórias são boas, mas ó, o pessoal aqui já passou muito tempo, mas tudo bem, a gente vai lá no estúdio contar mais histórias, mostrar como forma esse capacete, que é o mais icônico de todos os tempos da Fórmula 1, tá certo? Legal, obrigado. Valeu, obrigado. É isso aí, amigos do Senna TV, conforme a gente prometeu, né? Lembra lá atrás, a gente contou a história do capacete de Ayrton Senna. Ah, vamos ver como é que é feito esse capacete? Então, estamos aqui na oficina do Cid Mosca e do Alan, né, Alan? Obrigado aí mais uma vez. Obrigado por receber o Senna TV. Então, vamos começar um pouco da empresa sua e do seu pai. Como é que foi a criação? Tem mais de 40 anos de experiência no automobilismo? Cerca de 45 anos que a gente está nessa área aí. O Cid foi o precursor dessa arte, né? Porque até então cada piloto decorava o seu capacete por uma fitinha e ia fazendo um improviso, né? E quando a gente começou aqui no Brasil, primeiramente meu pai pintava o carro de corrida dele. Depois ele começou a pintar para um ou outro piloto e ele não queria mais trabalhar com isso, ele queria vender carros, né? Que é onde eu já estava trabalhando. E apareceu um cara lá do Rio que quis pintar o capacete, né? Que é o Benjamin Rangel. Meu pai já conhecia ele porque meu pai corria, deixa aí, ficou aquele negócio, deixa aí, depois eu vejo. Até que chegou uma hora que ele pintou e quando entregou pro cara, o cara adorou e o meu pai cobrou forte mesmo, assim, cobrou bem cobrado, que era pra, talvez assim, bom, aí não vai ter mais, não vou fazer mais porque perturba, enchia. O cara pagou, na boa, não reclamou de nada e no outro dia voltou com um amigo, ó, ele também quer pintar, daí ele falou, opa, peraí. Isso aqui é um negócio. Isso aqui é um negócio que eu posso explorar. E daí ele começou realmente a pintar pro Ingo. E isso aí foi um negócio meio fulminante, porque de 73 a 76 ele já estava pintando para um bicampeão mundial que era o Emerson. Sim. Grife Painted by Cid Brasil, quem pediu para pôr foi o Emerson. Não, põe Painted by Cid Brasil, porque senão vão pensar que é pintado fora. Eu quero que mostre que é no Brasil. Para começar, bom, primeiro o capacete tem que ter a solicitação do cliente e aí eles vêm com um briefing, né? Hoje a gente usa essa palavra bonita, mas na verdade qual é a ideia do piloto? Como é que foi no caso do Ayrton? Qual que era a ideia original? A gente já conhecia o Ayrton, já tinha feito duas pinturas para ele. Uma em branco e azul, que foi a primeira pintura que a gente fez, que ele usou pouco tempo. Depois nós fizemos uma que é azul, verde, amarelo e branco, tudo em cima, que ele foi pro Mundial de Le Mans, acho que foi 78. É isso. E ele usou um tempo, correu sul-americano e tal. E daí, 79, ele falou, olha, eu quero, mandou o capacete e falou, tem que ser tudo igual. O seu Mário da Mini Kart, que era o dono da fábrica de kart até hoje, né, uma das mais bem-sucedidas, inclusive, do mundo, né? Com certeza. O seu Mário foi lá e falou, ó, tem isso aqui, tá o do Ayrton, do Mário Sérgio, filho dele, e de um casal de irmãos lá do Rio. Aí, falou, o que é pra falar? Tem que pintar aí pra terça-feira. Isso devia ser uma quarta, terça-feira eles iam embora. Não tinha muito o que pensar, tinha que fazer rápido. E daí, chamei meu pai e falei, ó, negócio assim, ele falou, pinta de amarelo, não vamos fazer verde e amarelo. Fica muito sinistro, assim, muito fechado. Faz amarelo, né? O capacete inteiro, uma faixa verde em cima e uma azul. E mete uns filetes aí. Determinou a altura das faixas, que se você vê o equilíbrio que tem na altura, eu sempre falo, as faixas saem dos olhos, né? Claro. Então daí a gente determinou isso, fez, e toque de caixa, em 3, 4 dias a gente pintou. Eu acho que na época o processo
tinha mais dificuldade por causa de secagem de cores e tudo mais, mas fizemos. E ele foi, andou lá, poderia ter sido campeão, teve tapetão também, teve. né? E quando ele já voltou e já ligou, falou, ó, eu vou aí porque eu quero a pintura pra mim, pra ninguém pegar. Tá. Então tá bom. Aí o Mário Sérgio trocou de cores, o outro casal nunca mais soube de nada, eu nem conheci. E o Ayrton ficou com a pintura, ele falou, essa aqui vai ser a minha pintura. Na hora que você bateu o olho, é difícil você, assim, claro, é uma cria, né? Mas você já olhou assim e falou, esse aqui, você já tinha aquela coisa da obra pronta, assim? Na verdade, eu imaginei mais por causa dele. Não era uma pintura assim que eu... Nossa, que pintura. Quem consagrou a pintura foi o Ayrton com a atuação dele. E muita gente se inspirou na pintura dele também para fazer. O Ed Irvine, o Mika Hakkinen também. Sim. Depois que o ovo está de pé, todo mundo é fácil, vira Colombo, né? Exato. Mas é lógico que é uma pintura simples, mas que funcionou muito, né? Não tem nada de excepcional. Talvez você pegasse uma criança na época lá de 8 anos, 10, faz um desenho aqui, o cara ia fazer 2 faixinhas assim, esse moleque tá louco. Mas o Ayrton usou, né? Consagrou as cores, daí aquele negócio da bandeira, que ele segurava a bandeira, aquilo lá. Completou tudo, né? São gestos de um ídolo, né? Quem mostrou que ser brasileiro é legal foi o Ayrton. Ele que teve coragem de falar, tem um brasileiro aqui. Bom, Alan, então para a gente explicar para o fã de Ayrton Senna, como é que era o processo naquela época de você desenhar um capacete? Então o Ayrton trazia o modelo que ele queria e falava, tá aqui, vamos pintar. O que fazia? Não, a gente não tinha recurso de computador, não tinha nada, o máximo que tinha era um fax, né? E olhe lá. E olhe lá. Então, o que acontecia? O Cid era formador de opinião. Então o cara vinha, ele fazia um rabisco lá, um capacete, fazia uma linha e tal, olhar para cada cara, vai ser assim, assim, assado. O cara topava, o cara aceitava, porque era o Cid, ele era o cara que sabia tudo. Sim. Eu segui nessa linha, então eu fazia um desenho, um croquisinho de capacete, mas tudo... Um desenho a lápis mesmo. Um papelzinho lá, vamos fazer isso aqui. Hoje não, hoje o cara quer layout, o menino entra no Google aí, ele puxa 10 milhões de capacetes, ele vai lá, monta o dele, faz o desenho, às vezes vem com o layout pronto, o menino de 8, 10 anos. Aí a gente só dá uma aprimorada, entendeu? Daí o capacete vai para a produção para fazer uma base, geralmente é branca, volta da produção branca eu risco a lápis. Por exemplo, no capacete do Ayrton, o amarelo vem primeiro, qual que é a ordem das cores? Primeiro a faixa verde, que vai secar mais rápido que a faixa azul, que vai secar mais rápido que o amarelo, que é o geral. Tá, então você começa pela faixa verde. E aí depois, faixa azul. E aí depois... No final eu cubro as 2 faixas e pinto o amarelo. Esse momento eu já vi, né? Acho que quem é fã mesmo já viu várias reportagens aqui, inclusive. É o momento que parece que se revela o capacete, né? Que até então parece... Aquela magia, né, digamos assim. Eu ia falar, até então parece que é um capacete normal. Aí quando você tira o filete, você fala, esse é um capacete do Ayrton. O amarelo faz lembrar dele, né? Quando dá verde ou azul sobre uma tela branca, ninguém vê nada. Quando dá o amarelo, o cara já, né? Esse o base original? Era uma tinta de uso do nosso leque de cores. Né? Era um amarelo chamado Mixing. Era de uma empresa. Lembro até o número
Da cor, né? Do código dela 617. 617, se você quiser usar, então ó, já ficou a dica aí, hein? Combilaca. Combilaca. Hoje eu mando fazer a cor, porque essa tinta saiu de linha. Eu mando fazer a cor e aí já é amarelo Senna. Certo, então você tirou lá, criou a magia, nasceu o capacete. Ele tá teoricamente, né, puro e simples. Sim. Como a gente sabe, o automobilismo é um esporte caro, precisa de muito patrocinador. No caso do Ayrton, por exemplo, a gente tem uns clássicos como o Nacional. Sim. Você também participa desse processo de onde vai colocar, que lugar que dá mais visibilidade? Isso sempre é conversado, né? O painel principal do capacete é a testa, lateral da testeira. Tem a faixa de viseira, que hoje é até tão importante. É valiosíssimo, né? E daí vem queixo, lateral do queixo. E vocês aplicavam a logomarca e os... Na época era feito muito artesanal, porque tinha que montar o logo, né? Então o Nacional eu comprava a letra 7, e daí tinha que montar letrinha por letrinha, acertar os espaços. Não vinha Nacional, né? Vinha letra por letra. Aí qual que é o último processo? Aí deixa secar, vocês têm que fazer uma verniz, o que é? Depois que é aplicado todas, além da pintura são feitos os logos e tudo mais, aí dá o verniz. Aí é feito um lixamento bem fino, aplicado uma base de verniz em 2, 3 mãos até ficar com brilho 100%, né? Como é que vocês faziam com o Ayrton? Ele vinha buscar, mandava buscar, ele vinha às vezes... Eu ia levar lá na Edson de Melo, e eu ia pra lá. Adorava, ia lá, tava o seu Milton, tava o Armando, às vezes tava o Ayrton também. Mas aí já saía 2, 3 da tarde e ficava lá até de noite, lá batendo papo. O Armando era um cara sensacional, sensacional. O seu Milton também, daí ficava contando piada, falando bobagem, era muito engraçado. Então, pelo que eu estou entendendo, a parte mais legal do seu trabalho era entregar o capacete, era bem né? Legal. Chegava lá. Eu estava livre do foguete e depois ia lá curtir, né? Lembrei de uma outra história curiosa, que o Rubens Barrichello, também cliente de vocês, né, aqui, e teve um capacete muito bonito, que ele fez homenagem ao Ayrton Senna no GP Brasil de 1995. Até a gente nos bastidores eu comentei que eu estava lá na arquibancada, já tinha visto as corridas do Ayrton na arquibancada também, não tinha ainda idade para ser jornalista, mas lá na arquibancada era emocionante ver o capacete, que não é que lembrava do Ayrton, parecia realmente o capacete. O Rubinho adorava Ayrton. Sim, era o grande mentor dele. Né? E aí, quando foi chegando o GP Brasil de 95, ele chamou a gente na casa dele, falou, eu tenho esses capacetes aqui, esse capacete tinha 2, eu quero fazer uma homenagem para ele. Aí na hora a gente já, vamos fazer assim, pô, foi demais. Foi, né? Ele adorou, ele ficou hiper feliz com a ideia, né? Na hora ele comprou, porque ele falou, putz, é isso que eu quero, é justamente isso, porque é como se ele estivesse vestindo o capacete dele por cima do Ayrton, da pintura do Ayrton. E, nossa, ele ficou louco, foi bem, fez primeira fila. Com um carro que era bem complicado naquele ano da Jordan, né? Ele fez 2, um ele deu pra gente. E o outro ele deu pro seu Milton, ele ficou sem. Tá certo, mas ele mexe, ele vem. Ele olha, né? Tal. Isso aí, Rubinho, quem sabe, né? Tá assinado, ele tem que pegar o do seu Milton. Aqui estamos no cantinho secreto aqui, né? Onde você faz a primeira... Aqui é a cozinha. Aqui é a cozinha. Então é onde a gente gosta de bater papo, né? E daí o que eu faço? Eu não arrumo aqui, não pinto nem nada, porque aqui o Ayrton fica de guardião dos segredos da pintura dele. Então, quando eu vou desenhar o capacete Reus, aí tem aqui as medidas da pintura. A faixa verde, que é a de cima, tem 3,5, a do meio, que é a amarela, tem 4,4 e a de baixo 3,5. E aqui as medidas do Shoei, né? Aqui é um vinco da viseira, que tem que fazer uma medida lá e tal. Então tem todo um processo aqui. Então, a distância do painel da Marlboro até o início da tarja do Nacional,
no modelo 91 e 93 é essa aqui, ó. Tá até furado já aqui. Mas, Alan, aqui é a receita da Coca-Cola, isso é um segredo, você tem que guardar, não vai mostrar muito não. Pode ver, ó, já cobri. Ah, então pronto, beleza, agora tá cobrindo. Isso aqui, ó, a gente punha um lápis aqui, eu ficava riscando a peça e ficava riscando, então chegava aqui atrás, que o ângulo é diferente, aí a outra linha caía. Tá. Aí um dia meu avô pegou e falou, o que foi, vô, né? Ele ficava só, não falava nada. O que foi? Daí ele veio, me deu criou isso essa aqui, forminha. E pegou, pôs o lápis aqui assim, ó. Porque ele aprendeu com o mestre, que era o pai dele, né? E foi passando de geração em geração. Depois de anos, eu conheci um torneiro mecânico, ferramenteiro. Tá. E eu falei, eu quero um aparelho assim, assim. Ele falou, você quer um graminho, que é isso aqui, ó. Ah, bom. Então, Alan, olha, a gente mostrou um pouquinho, né? É difícil mostrar 40 anos, 45 anos de experiência num vídeo de 15, 20 minutos, mas acho que deu pra mostrar legal, né? Então, cara, brigadão mais uma vez. Eu que agradeço. Mas, ó, vamos bolar mais vídeos aí, você vai ter que contar umas curiosidades de cada ano, então, tem muita história ainda. Então, Alan, obrigado mais uma vez. Então, eu que agradeço muito. Valeu. É isso aí, pessoal. Muito bom ouvir as histórias do capacete de Ayrton Senna, né? Então curte aí o vídeo, compartilha com os amigos e também se inscreva no canal e aproveita e veja os outros, caso você não tenha visto aqui, que estão passando do lado, tá bom? E lembrando que os produtos como réplica do capacete e essa camiseta estão na Ayrton Senna Shop. Valeu demais!